Então vamos de aula 6 da Física C. Aula 6. Ele traz como título da aula o que é? Medidores elétricos e ponte de Wheatstone. Isso é uma coisa desse tipo, né? Então vamos lá, aula 6. Pô, galerinha, tenho que te apresentar o que é o amperímetro, o voltímetro, ohmímetro, galvanômetro, multímetro. Tem que te apresentar então alguns aparelhos, alguns instrumentos que nós usamos aí para fazer medidas de circuitos elétricos. Tenho certeza que se tu usar o teu bom senso, tu sabe que cada um faz. Talvez daria para reclamar do galvanômetro, mas já vou te adiantar que o galvanômetro é um amperímetro. É um amperímetro de grande sensibilidade. Então nada demais. Galvanômetro. Amperímetro de alta precisão. Ou um amperímetro de grande sensibilidade, se vocês preferirem. Certo? Galvanômetro. Voltímetro. Mede volts, mede tensão, DTP. Amperímetro, mede ampere, ampere se preferir. Ohmímetro, mede ohms, mede resistência elétrica. Então, medidor de corrente, medidor de tensão, medidor de resistência elétrica. Galvanômetro, amperímetro de grande sensibilidade. E multímetro, ele faz a função de todos eles. Basta girar o botãozinho, basta regular o aparelho. Tu precisa saber como é que cada um desses são conectados no circuito e qual característica ele deve ter para funcionar bem. Pensa comigo. Se o amperímetro quer medir a corrente elétrica, se eu quero medir a corrente elétrica que atravessa um resistor, eu vou ter que colocar o aparelho ou antes ou depois do resistor, de tal forma que toda a corrente elétrica que percorre o indivíduo que eu estou querendo medir, percorra também o aparelho que mede a corrente elétrica. Por isso que amperímetro é sempre ligado em série. Amperímetros mede a corrente elétrica, me recuso a escrever essa parte, mas a conexão é em série. Então, a ligação, preferir, ligação ou conexão em série, para que a corrente elétrica passe tanto pelo aparelho que tu vai usar para medir, quanto pelo dispositivo que tu estás medindo. Qual é a característica que ele deve ter? Característica. Eu falo da característica ideal, aquela que deveria ser perfeita, e a característica real. Idealmente falando, o ideal era que ele nem fosse percebido pelo circuito, ou seja, que ele tivesse resistência elétrica nula. Resistência interna, vamos chamar de interna, nula. Na prática, a resistência interna é baixa. Resistência interna baixa. Idealmente falando, deveria ser nula. Já os voltímetros que medem volts, medem DTP, se eu quero medir a DTP que está atuando sobre um resistor, eu vou ter que pegar o aparelho e conectar ele com o circuito antes
e depois de passar pelo instrumento, pelo objeto que eu estou analisando. Porque a tensão elétrica ela é sempre medida entre dois pontos. Por isso que não faz o menor sentido conectar um voltímetro em série e só em paralelo. Voltímetros são sempre conectados em paralelo. Se ele tivesse resistência nula, como a dos amperímetros, ele faria papel de curto-circuito. E não é o objetivo. Quando a gente vai instalar um voltímetro, a gente não quer gerar um curto-circuito. Para que o voltímetro não seja percebido pelo circuito desviando a corrente do seu caminho natural, que seria passando pelo resistor, ele deve ter resistência idealmente infinita. Resistência interna infinita. Como na prática é impossível fazer o cara com resistência infinita, a gente na realidade usa voltímetros com resistência interna alta. O ohmímetro, ele vai fazer ou papel de amperímetro ou papel de voltímetro para medir resistência elétrica. Afinal, o que é resistência elétrica? É U sobre I. Então, o que o ohmímetro deve fazer? O ohmímetro deve medir a tensão elétrica e a corrente elétrica e dividir uma pela outra, para que ele possa aferir a resistência elétrica. Então, um ohmímetro, ele faz tanto o papel de amperímetro quanto o papel de voltímetro. E o multímetro, como eu havia dito, ele é um instrumentozinho que, né, girando o botãozinho, ele faz o papel de voltímetro, amperímetro, ohmímetro. Galvanômetro geralmente é um aparelho separado, porque o galvanômetro é um aparelho mais caro e geralmente ele é só amperímetro, não que não possam haver multímetros que também tenham um papel de galvanômetro, mas é mais raro. O aluno precisa saber então, né, que amperímetros são conectados em série, idealmente resistência nula, na realidade resistência muito baixa. Voltímetros são conectados em paralelo, idealmente resistência infinita, para não modificar o circuito no qual foram conectados. Na prática, resistência muito alta. Uma boa forma de te apresentar esses instrumentos é te mostrando uma ideia muito interessante, chamada de ponte de Wheatstone, que é usada nos laboratórios para medir uma resistência elétrica desconhecida. Ou seja, a ponte de Wheatstone é usada como ohmímetro. Ponte de Wheatstone. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei totalmente paralisado, não entendi nada. Depois, em casa, estudando com calma, é que eu percebi a simplicidade. Então, olha só. Imaginem vocês que eu pego 4 resistores, dos quais eu conheço 3 e um deles eu desconheço, e faço esse tipo de conexão entre eles, ó, alimentando eles com alguma fonte de tensão. Tu vê, cara, eu poderia fazer, como em outras aulas, 2 resistores em série, conectados em paralelo com mais 2 resistores que estão em série entre si. Eu poderia fazer esse desenho clássico de circuito elétrico, mas eu fiz daquele jeito, me perdoe. Estou em aula. Meus queridos, o objetivo de pegar um circuito que poderia ser bem desenhado dessa maneira e desenhá-lo desta maneira não é para te ferrar, é para deixar ele marcante, é para tu olhar para ele e pensar, Wheatstone! Oh, Wheatstone! Só tem mais um detalhe. Eu vou pegar um galvanômetro e vou conectar aqui entre essa parte superior e a parte inferior do circuito.
Lembrem-se do que eu disse. Eu disse que eu desconheço um desses resistores, vou chamar de resistor X. E vamos supor que eu conheço o resistor 1, eu conheço o resistor 2 e o resistor 3. E o mais interessante é que um desses resistores, ele tem um botãozinho. E eu posso girar esse botãozinho para um lado, aumentando o valor dele, ou para o outro, diminuindo o valor desse resistor. Esse resistor com resistência variável é chamado geralmente de reostato. Um resistor com resistência variável. Fiz esse tipo de conexão então no laboratório. Conheço e ainda tem um botãozinho que pode fazer ele aumentar ou diminuir de valor. Fantástico. Esse cara eu desconheço. Depois que foi montada a ponte de Wheatstone no laboratório, o que o cara tem que fazer? Tu fica olhando para o galvanômetro, vendo se está passando corrente elétrica. E vai mexendo no reostato, no resistor variável, até que a corrente elétrica no galvanômetro seja zero. Na hora que tu percebeu que a corrente elétrica no galvanômetro indica zero, a gente diz que a ponte está em equilíbrio. E como eu poderei te provar futuramente, quando a ponte está em equilíbrio, o produto das resistências elétricas cruzadas tem que dar o mesmo valor. Então o Rx que eu desconheço, multiplicado pelo R2, que eu pude selecionar o valor, tem que ser igual ao produto do R1 com o R3. Então tu vê, ponte de Wheatstone é um tipo característico de circuito elétrico que se monta em todo o laboratório, em toda assistência técnica de aparelhos eletroeletrônicos, com o objetivo geralmente de medir um resistor desconhecido. A gente monta a ponte, instala o galvanômetro e fica mexendo na resistência variável até que o galvanômetro acuse corrente elétrica zero. Quando isso acontece é só comemorar, porque a ponte está em equilíbrio. E quando isso ocorre, a razão entre esse e esse resistor tem que ser igual à razão, a multiplicação entre esse e esse resistor tem que ser igual à multiplicação entre esse e esse resistor. A multiplicação cruzada dos resistores tem que dar igual. Eu já te falei das leis de Kirchhoff, as regrinhas do Piquet. Esse dia eu estava dando uma aula, falei da ponte de Wheatstone. A aula pediu um exercíciozinho bobinho, fui lá e resolvi. E aí um aluno perguntou: professor, mas e se a ponte não estivesse em equilíbrio? E se a ponte não estivesse em equilíbrio? Aí eu fui aplicar as regrinhas do Kiki, né? Chamei uma corrente de 1, a outra de 2, supus que tinha uma corrente aqui que era de 3, o I4, o I5, o I6. Fiz 6 correntes elétricas. Apliquei 3 vezes a lei das malhas, apliquei 4 vezes a lei das malhas e 2 vezes a lei dos nós. Montei um sistema 6x6, 6 variáveis, 6 incógnitas, 6 equações, 6 incógnitas. Começou a ficar tão enrolado de eu resolver que eu desisti. Não resolvi. Só que aí, né, fiquei tudo da cara. Na outra aula, um pouco mais de tempo, eu fui lá e completei. Fiz uma matriz, né, 6x6, escalonei a matriz e depois de 30 minutos de serviço eu matei a questão. Então só para te ver que merda seria se essa ponte não estivesse em equilíbrio. Se essa ponte não estiver em equilíbrio, vai dar merda. Vai dar merda, mas como a gente já aplicou as leis de Kirchhoff, a gente pode fazer esse exemplo também. Mesmo que a ponte não esteja equilibrada. Mas aí é claro, o ideal é a gente fazer no momento em que a gente já venceu a matéria. Galera, sobrou um tempinho, deixa eu te mostrar o caso satânico da ponte de Wheatstone não equilibrada. Aí a gente gasta um tempinho para eu te mostrar a coisa bizarra que pode aparecer. Né? Então, assim, eu não voto isso no vestibular, né? Mas teria que saber bastante elerodinâmica se a ponte não estiver em equilíbrio. Deixa eu dar uma olhadinha. Ó, o cara até faz a prova da ponte em equilíbrio ali na tua apostila. É isso aí, ele fez os comentários que eu fiz, mostrou a ponte em equilíbrio, mostrou
a regrinha prática da ponte e eu posso até fazer a questão da colega de exemplo agora, que eu te apresentei a ponte de Easton. Desculpa a demora. Vamos lá, galerinha. A título de exemplo, eu vou fazer para vocês a questão 617 da página 12. No circuito abaixo, os fios de ligação têm resistências desprezíveis. Tem resistência desprezível. As correntes I1, I2 e I3 valem respectivamente. Ele montou um circuito que tem cara de ponte de Wheatstone, só que no lugar do galvanômetro não tinha galvanômetro, né? No lugar do galvanômetro tinha uma resistência extra. Disse que a fonte de tensão é 20 volts, 4 ohms, 1 ohm, 8 ohms e 2 ohms. O resistor do meio ali que está no lugar do galvanômetro é 10 ohms. Ele disse que essa corrente ele chamou de I1. Essa corrente aqui ele disse que vale I2. E a corrente aqui no meio ele disse que vale I3. Ele quer saber o valor de cada uma dessas correntes. Cara, se essa ponte não estiver em equilíbrio, nós teríamos que nos preparar para o pior, porque resolver uma ponte que não esteja em equilíbrio vai dar uma dor de cabeça do cão. Tenho certeza que foi um dos maiores desafios que eu enfrentei, porque como eu não projeto a minha aula, como eu não fico assim, agora como é que vai ser a aula? Eu venho dar minha aula bitolado, como eu venho de coração aberto, acreditando que eu sei um pouco de física, dependendo da interação que vocês produzirem em mim, a aula vai ser diferente. A minha aula depende das turmas que eu estou dando aula. As aulas são todas diferentes. Felizmente, senão eu acho que eu ia parar de dar aula, porque fica muito chato, né, dar aula decoradinha. Então tu vê, o tal do Johan lá me meteu uma agulhada, eu reagi de uma forma e enfrentei o maior desafio dos últimos anos da sala de aula, que foi matematizar uma ponte de Wheatstone em desequilíbrio, que deu um sistema com 6 variáveis e 6 incógnitas, e eu perdi quase uma aula toda fazendo escalonamento de matrizes. Tu vê, uma matéria que é da matemática, teoricamente, né? Para poder matar a questão de física. Vamos torcer que não seja esse caso diabólico. Para torcer para esse momento, eu vou ter que imaginar que é uma ponte de Wheatstone e vou verificar se ela está em equilíbrio. 2 vezes 4, 8 vezes 1, amém! A ponte está em equilíbrio. Se a ponte está em equilíbrio, a corrente que passaria pelo galvanômetro é... que alívio! Isso me permite simplesmente ignorar o resistor de 10 ohms. Aí eu tenho 4 mais 1, 5 ohms em série em cima, 8 mais 2, 10 ohms em série embaixo, conectados a uma bateria de 20 volts. 4 mais 1, 5, 10. Como em paralelo a tensão elétrica é a mesma, 20 volts em 5 ohms dá uma corrente que é o I1 de 4 amperes, a corrente que passa por cima. Fazendo URI no resistor de baixo, o U é 20, o R é 10, calcula o I, está multiplicando, passa dividindo, o I2 é 2 amperes. Se não estivesse em equilíbrio, ia dar merda. Não tem outra palavra. Letra D. Ótima questãozinha para a gente exemplificar a ponte de Wheatstone. Tu vê, né? Nem sempre a ponte de Wheatstone está com cara total de ponte de Wheatstone. O cara tira o galvanômetro, bota um resistor, mas não deixa de ser uma ponte. Certo? Ótima pedida. Isso aí, meus queridos, é aula faixa? Não. Como não? É só noite, né? Então tá, meus queridos, daqui a pouco nós estamos de volta. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Daqui a pouco a gente está junto. Façam exercícios, hein?
Dá uma lidinha na apostila, se tu achou alguma coisa confusa, não entendendo alguma coisa da apostila, faça perguntas sobre qualquer passagem da apostila, sintam-se à vontade.